quais seriam as terapias mais eficazes? Para o borderline, tem a terapia comportamental dialética, né? Que em todos os artigos que a gente lê, o principal é essa. Se não tiver essa disponibilidade, aí você vai ali para um TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, para ter um efeito ali mais eficaz, porque você realmente precisa lidar. Tipo, tem que ser um ping-pong, né? Sim. A pessoa traz a questão e o psicólogo ajuda ali a mitigar, a pensar de outras formas, né? A ter estratégias das pessoas resolverem, por exemplo, aquela questão, né? Por exemplo, premente aí, né? No caso do border, né? Já o bipolar, eu acho que dependendo se ele está estável, né? Talvez seja possível. Outros tipos também, né, de terapia. Então, talvez uma psicanálise, dependendo se ele está estável, né? Sim. E eu acho que ainda é possível, sim. Mas TCC, geralmente, é a terapia mais indicada, né? E eu acho talvez mais atualizada, mais moderna, né? Ainda mais para o nosso momento atual, né? Sim. Dessa intensidade que a gente vive hoje em dia. Então, acaba que tem que ser um trabalho em conjunto, tanto do psiquiatra quanto da terapia. A medicação e a terapia, tendo o trabalho das duas juntas ali, o negócio vai fluir melhor. Com certeza. Aí, conseguindo minimamente isso, a gente já parte para estilo de vida, né? Sim. De ter uma boa alimentação, de ter uma prática de atividade física para ajudar também a equilibrar, regular, né? Sim. Os neurotransmissores, né? Enfim, os sistemas todos, né? De prazer, enfim, de ajudar também na estabilidade e no processo também ali de disciplina, né? Assim, de horários, né? Não ficar uma coisa muito... O que todo mundo acha que é balela, né? Porque até mesmo na psicologia, já chega na sessão hemograma, já fez... Qual foi a última vez que você fez check-up? Ah, tem 2 anos. Não, então você vai fazer. Vamos ver se está faltando alguma coisa, se precisa repor alguma coisa, né? Atividade física, não faço. Ah, mas você quer fazer eu ficar perdendo tempo fazendo atividade? Não, tem hormônios que são liberados ali quando você faz atividade física, sabe? Você precisa tomar sol, vitamina D é fundamental. Você precisa... O pessoal acha que é tudo besteira, né? Tudo balela. Tudo balela. E aí a gente pergunta assim, e o sono? Durmo 4 horas por dia. Durmo 5 horas por dia. A higiene do sono também precisa ser bem feita, né? E dentro desses transtornos, qual a importância dessa higiene do sono? Qual a importância do sono? O ser humano com sono não funciona. Não, é fundamental, né? Eu me lembro de um caso em que era um técnico, acho que de enfermagem, que ele dormia um dia sim, outro dia não. Olha só. E eu falei assim, gente, mas como que você consegue, né? A pessoa pode fazer isso em um curto período de tempo, mas ao longo, né, de semanas e meses, não dá. E realmente, assim, né, como são pessoas, assim, mais sensíveis, né, os quadros mais delicados, né, tipo, né, no caso aqui que a gente está falando, por exemplo, borderline ou bipolar, você tem que pensar muito bem nessa questão, né, do sono, de cumprir os seus horários e seu período de sono, porque se você começa a encurtar isso, ou começa a oscilar muito, começa também a dar problema e ajuda até a engatilhar surtos, né, ou quadros, né, piorar a estabilidade ali. Então, se é uma pessoa que está muito enoitada, também não é uma... Não que ela não possa se divertir, né? Mas talvez virar ali uma noite, chegar de madrugada, talvez não seja uma boa opção. Quando é feito esporadicamente, tranquilo. Agora, quando é uma coisa já rotineira, aí fica mais sério. E dependendo até mesmo do quadro da pessoa, acaba com isso, você tem que dormir. Exatamente, exatamente. E além disso, tem pessoas que são muito sensíveis ao álcool, né? Então, eu também já eu lembro de alguns casos de pacientes em que o pouco de álcool, às vezes, que ingeria ali, tinha um efeito deletério durante dias, né? E também não era bom para o quadro, né? Sim. Então, assim, eu também percebo, né? Quanto mais grave, né? Quanto mais intenso é um quadro, mais cuidado a gente tem que ter realmente com essa questão aí do sono, né? Do uso aí de substâncias. E um dos, né? Que é bom ficar atento, né? Eu já até comentei que se começa a oscilar muito a questão do sono, né? Às vezes da alimentação, então tem que ficar de olho se não é o quadro começando a descompensar, né? Porque são a partir dessas questões vitais básicas, né? E que às vezes a gente já começa a observar que o quadro tá para descompensar ali, tem que entender o que está acontecendo. E sem contar que usando medicação, álcool zero. Na teoria... É o que a gente pede. Na teoria, é isso, né?
Na prática, né, é que nem eu falo, ó, realmente, né, na bula vai estar escrito isso, o melhor é que não se use, mesmo porque a gente está falando que álcool é uma toxina, né? Uhum. É lícito, né, mas é uma substância aí que não... Embora muitas pessoas usem, né, até aumenta o risco de câncer das mulheres, porque as mulheres têm bebido cada vez mais, então tem aumentado o risco até de câncer de mama, né? E agora, se você for beber um engradado, né, beber várias garrafas, isso não vai dar certo, nenhum tratamento vai ser possível com isso. Então, vai depender do transtorno, né, da estabilidade da pessoa. Agora, quadros mais delicados, a gente tem que ser mais reticente ali. É que o pessoal beber pouco mesmo. já não respeita nem um antibiótico para não beber. Imagina um remédio tarja preta que precisa de mais atenção e a gente não sabe qual vai ser a interação ali, né, do álcool com essa medicação. Não é só uma coisa de cortar efeito, mas é até mesmo de efeitos colaterais. E outra coisa, às vezes a pessoa, para ficar de bem com isso, ela suspende o remédio. Aí pronto. No dia que eu vou beber, eu vou suspender. Aí pronto. Aí, piora pronto, 200%. Não, beba pouco, mas... Né? Aí vejo, obviamente, né, de acordo com o esquema medicamentoso da pessoa. Agora é óbvio, né? Se é uma pessoa com problemas, né, com álcool, não dá, né? Até porque quando a gente nunca suspenda um remédio. Isso eu peço até de olhos fechados, orando para vocês, né? Já teve casos de pacientes meus que falam assim: não, é porque eu vou passar férias e tal, eu suspendi o remédio. Aí volta para mim em crise. Agora você vai direto pro psiquiatra, pro neurologista, depois se for medicado, você volta para mim, né? Não suspenda, porque tem um desmame que é feito para isso. A gente fala de remédio, mas não é um remédio, acaba sendo uma droga mesmo, né? O nome é esse, não é remédio, é uma droga. Tanto é que você não compra isso na farmácia da esquina, você precisa de uma receita. Então é feito um desmame, é gradual. Por quê? Porque você já está, entre aspas, um pouco dependente daquilo. Você precisa tirar aquilo gradualmente. Então não pare o uso de uma hora para outra e muito menos sem indicação do médico. O médico vai falar para você, agora vamos fazer um desmame? Vamos ver como é que você vai ficando sem essa medicação? Vamos ver se já pode se libertar daquilo dali? Porque são coisas que precisam ter um acompanhamento médico para você não fazer besteira, né, doutora? Não parar a medicação de forma alguma, de uma hora para outra, muito menos só para ir numa festa e beber. É verdade. E muitos chegam, às vezes, entre o rabo e entre as pernas. Doutora, você vai me matar. Mas acabou que eu fiz isso. Eu falei, calma, fulano. Antes eu ficava com mais raiva. Hoje em dia a gente... Calma, mas por que você fez isso? E aí, como é que você está se sentindo? Não estou bem. Que não sei o que. Que eu demorei para marcar, eu fiquei sem um remédio, não sei o que, enfim. Né? Mas tudo tem jeito, né? E às vezes é a chance que a gente tem para também trazer para o tratamento, né? Sim. Então, transtornos mais delicados, como por exemplo esse que a gente está trazendo, às vezes a gente consegue talvez reduzir. Talvez não seja possível, né, suspender tudo. Sim. Né? E tem momentos em que, se tem uma situação mais grave, você vai ter que usar medicamentos de ataque para estabilizar o quadro, né? Mas sabendo que não necessariamente você vai usar aquilo ali. Quando estiver mais tranquilo, a gente já consegue perceber, o paciente percebe, o médico percebe que o remédio está em excesso. A gente não quer ninguém babando, a gente não quer ninguém sedado, a gente quer pessoas produtivas, funcionais. Levando uma vida normal. Exatamente, que conquistem seus objetivos e sejam felizes, né? Então, tudo assim, tem que estar atrelado com os profissionais, né? Para saber o momento de cada coisa. Sim. Hoje mesmo eu estava atendendo alguém, aí a pessoa falou, Nádia, não é possível a gente começar a reduzir esse remédio? Eu falei, mas aí você tem esse quadro, isso, aquilo, já é um quadro de longa data. Mas esse daqui talvez a gente consiga, vamos testar. Então, parte metade, vê como fica, né? Se possível, reduz mais um pouco e volta aqui para dizer. Então, tudo é muito individual, depende de cada quadro. É adaptável. Tem coisas que dá para a gente adaptar. Não é uma coisa que a gente bate o martelo e fala, é só isso aí e acabou. Não é uma coisa estática, né? Sim. A gente é um ser vivo, é um tratamento ali que anda. E às vezes, mesmo quadros leves, né? Como esses quadros, às vezes, de uma ansiedade, uma depressão leve, em que a pessoa já fica afoita, assim que você estabilizou, depois de 2 meses, quando é que eu começo a tirar? Eu falei assim, calma, fulano, não é assim. Não é assim. Acredita no processo que vai dar certo. Quando for o momento adequado, né? Faz seu tratamento, sua terapia.
faz seu acompanhamento, né, lá com atividade física, pensa na sua mente, bem-estar, hobby, enfim. Aí depois a gente vai ver que o remédio vai sobrar. Então a pessoa começa a ficar com sono demais, começa a ficar letárgica, né? Então aí é um momento bacana também da gente finalmente poder falar assim, ó, agora eu acho que dá pra gente começar a tirar. E é bacana, né, que quem acompanha, né, regularmente, a gente também fica feliz que a pessoa consegue sustentar, né? E aí... É igual a gente na terapia, o psicólogo na terapia, quando a gente fala assim, poxa, eu vou dar alta. A gente fica feliz porque vai dar alta ao paciente, mas querendo ou não, a gente se apega um pouquinho, né? Sim, E depois sim. eu ainda me pego pensando assim, e a fulana, como é que será que a fulana deve estar? Porque saiu da terapia já tão boa, já teve alta, tá seguindo a vida, e se não voltou é porque o negócio funcionou, né? E é bacana que a gente, como profissional, a gente também fica realizado de ver que, poxa, trabalhamos, não foi fácil, mas a gente foi fazendo gradual e deu certo, e hoje a pessoa tá bem. Super. Tá bem, né? Dá aquela satisfação, aquela alegriazinha, assim, Que é esse que é o nosso objetivo, né? Sim. A gente quer que a pessoa fique bem, estável. E não, a gente não é inimigo, né? Que nem, por exemplo, se Deus não quisesse que existissem os remédios, eles não existiam. Exato. Né? E a gente tem que dar graças a Deus que hoje em dia não é como antigamente. Lembra que eletrochoque, você mal tinha remédio. Então, é lógico, ainda faltam medicamentos que atuem em determinados receptores e sistemas? Sim, alguns ainda estão em estudos. Mas a gente tem bastante coisa. Que dá para ser usada. Isso, ainda tem medicamento ali que quebra a patente, né? Fica mais em conta. Então, a gente tenta fazer o tratamento aí que se ajuste, né? Com cada pessoa, com o bolso, com a realidade de cada pessoa. Então, é possível, sim.